Olá, boa noite, você, querido amigo, querida amiga, de Jaru a Cruzeiro do Sul, você que é o nosso líder de aventureiros, desbravadores e jovens, é um privilégio ter você aqui conosco. E eu não estou aqui sozinho, eu estou com você e também estou aqui com meu amigo, parceiro, pastor Bruno Marques, que é a potência aqui para o norte de Rondônia. É muito bom também tê-lo aqui conosco, pastor Bruno. E aí, como está? Boa noite, Pastor Herbert. Boa noite a todos os nossos amigos que nos assistem nesse momento. É uma alegria e um privilégio estar com vocês agora. Pastor Herbert, hoje nós teremos aqui o nosso ID virtual. Nós já tivemos ali um momento presencial e agora a nossa parte do ID virtual e nós temos novidades e uma surpresa interessante aí para o pessoal. Eu acho que eles vão gostar. Vão gostar com certeza. Tem coisa muito boa aí para poder acontecer. E olha, você precisa ficar até o final da live desse treinamento, porque vai ter sorteio, pastor? Teremos sorteios. Podemos falar o que vai ter de sorteio no final? Será? Eu acho que pode falar, pode soltar, Jair. Então fala, pode falar. Nós teremos o sorteio de 5 camisetas Caleb 2026, tá bom? A verdinha neon aí. É a camiseta desse ano, tá? Desse ano 2026, Caleb. É para você que acompanhar a live, for mandando aí o seu nome, de onde você é, aí nos comentários da live, aí no chat, tá bom? No chat, e nós estaremos, então, pegando as informações para você participar do sorteio. Ok. Na realidade, né, pastor, tem um link, né, Tátila? Tem um link aí para você entrar e colocar o seu nome, para você, então, concorrer a essas 5 camisetas da missão Caleb. Maravilha, então. E olha, sigam as redes sociais Adventistas Rondônia Acre, tanto no Facebook, no Instagram, também no YouTube. Sigam as redes sociais para você ficar informado de tudo que está acontecendo em nossa associação, ok? Hoje nós vamos ter um treinamento muito especial, né, pastor Bruno? E nós vamos, nesse momento, só ler um texto da Bíblia e um texto também de Ellen White, e já vamos fazer uma breve aplicação e já irmos para o treinamento. Não é uma meditação, porque o nosso propósito aqui realmente é fazer um momento de treinamento com vocês, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se possível for, aí em Mateus capítulo 5, verso 16. Mateus capítulo 5, verso 16. E diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, verso 16. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, como igreja, como cristãos, você como líder dos aventureiros, como líder dos desbravadores e também dos jovens, você tem essa missão de fazer com que a luz brilhe para que as pessoas possam ver, enxergar Jesus. E há um texto interessante de Ellen White, que está lá no livro Ciência do Bom Viver, página 143, que diz assim, vai aparecer na tela aí para você, unicamente os métodos de Cristo trarão êxito em alcançar o povo. O Salvador misturava-se com os homens como alguém que desejava o bem deles, manifestava simpatia por eles, atendia às suas necessidades, ganhava-lhes a confiança, então dizia, segue-me. Olha aqui para mim. É isso que nós devemos fazer. Aqui Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo, diz que unicamente, a única forma de termos êxito no que diz respeito ao alcançar o povo é utilizar os métodos de Cristo, né, pastor? Então, o clube de aventureiros, o clube de desbravadores, jovens, existe para quê? Para alcançar as pessoas. E esse método a gente deve utilizar, né? É isso mesmo, pastor Herbert. Hoje nós vivemos em uma realidade, de 2012 a 2024, a divisão sul-americana realizou um estudo, a divisão sul-americana realizou um estudo pegando os dados de 2012 a 2024, onde nos trazem alguns pontos importantes.
falando da área das novas gerações, nós temos, por exemplo, a informação que nesse período o maior número de entradas acontece na idade entre os 8 e 12 anos, são cerca de 25%. É um grande número. A segunda maior entrada acontece com os jovens. Os jovens de 17 a 30 anos que representam cerca de quase 20% das entradas dos membros batizados. Só que aqui traz um outro dado. Esse estudo aponta também que de cada 10 jovens que entram na igreja, 14 saem. A cada 10 que entram, 14 saem. Como se esses 10 que entrassem, eles levassem mais 4. E se nós seguirmos nessa mesma linha, dá para contar, dá para se fazer um cálculo de quando a igreja vai acabar. A semelhança do que tem acontecido na Europa, onde igrejas estão morrendo, a semelhança do que eles têm vivenciado, onde igrejas estão sendo vendidas para espaços como espaços para festas, bares e coisas do tipo. Pensando nisso, a divisão sul-americana, então, trouxe nas suas prioridades, no planejamento estratégico, as ênfases para esse próximo quinquênio. E é justamente sobre as ênfases desse quinquênio que nós vamos falar nessa noite. E aí nós trouxemos um convidado todo especial para falar das 4 ênfases, as 4 prioridades da divisão sul-americana e como o Ministério Jovem está ligado a tudo isso. Porque nós queremos avançar, nós queremos multiplicar. Hoje, nós estamos subtraindo, de cada 10, 14 saem. E aqui na NRA, Pastor Herbert, nós queremos ver a coisa acontecendo de maneira diferente. Nós queremos ver a multiplicação. Amém. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo, que todos os nossos clubes, todas as nossas igrejas vivam dessa forma, utilizando os métodos de Cristo. E há alguns dados, pastor, também interessantes, que mostram que as nossas crianças, adolescentes, que participam dos clubes de aventureiros, desbravadores, o índice de apostasia é muito menor do que aqueles que não participam, né? Então, vale a pena, queridos, continuar trabalhando, se dedicando nessas áreas específicas que aqui nós estamos falando hoje, porque é discipulado puro. Que é discipulado? É viver os métodos de Cristo, é parar com o juvenil, o adolescente, a criança para ouvir, para poder atender às necessidades, para poder abraçar, para poder aconselhar. Tudo isso é viver os métodos de Cristo. É justamente isso, pastor Herbert. Quando nós falamos do método de Cristo, a área do Ministério Jovem, né? Ministério Jovem, desbravadores, aventureiros, ela foca justamente nesse aspecto. Porque Cristo, antes de dizer segue-me, primeiro ele atendia as necessidades, primeiro ele tocava o enfermo. Então, nós vemos aqui no nosso ministério, na área do Ministério Jovem, essas ações acontecendo. E nada mais, o que são esses ministérios? O que é o Ministério dos Desbravadores? O que é o Ministério dos Aventureiros? Ou o que é o Ministério dos Jovens? São instrumentos dentro da igreja. Os desbravadores nada mais são do que um instrumento de evangelismo dentro da igreja, só que é algo sistematizado. Os aventureiros de modo semelhante. E a área e o Ministério Jovem também. Nós temos então aqui evangelização e discipulado. Exatamente. Então, nós podemos dizer, né, pastor, que o clube de aventureiros, desbravadores, os jovens também, esses ministérios é mais do que ensinar um caminho, né? Na verdade, é caminhar com essas pessoas. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que não apenas ensinemos, mas que nós possamos caminhar junto com esses meninos e meninas e possamos encontrá-los no céu. Pastor, poderia fazer uma oração para que a gente... Vamos orar, meu querido. Aí onde você está, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, nosso bom Senhor, louvado, exaltado e engrandecido o teu santo nome seja. Nós agradecemos ao Senhor por sua bondade, agradecemos ao Senhor por sua misericórdia, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos concede o privilégio de fazermos parte desse ministério, seja no Ministério Jovem, seja os desbravadores, ou seja na liderança dos aventureiros. O Senhor chamou a cada um de nós. Nós queremos clamar pela unção do Espírito Santo, queremos clamar por sabedoria, queremos clamar para que o Senhor esteja usando a cada um de nós como instrumentos em tuas mãos. Agora, nesse momento, nessa transmissão, nós
clamamos mais uma vez e suplicamos para que o Senhor esteja visitando cada coração. Nós estaremos aqui, cada pessoa aí no seu lar, onde quer que esteja, mas o Senhor pode alcançar a todos. Então nós pedimos ao Senhor por isso, que o Senhor também esteja usando o palestrante nessa noite, como um instrumento poderoso em tuas mãos. Essa é a prece que nós levantamos aos céus, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Já já nós teremos o palestrante, mas antes nós temos alguns recadinhos muito importantes para passar para vocês. Primeira coisa, primeiro recado, nós estamos chegando em uma data muito especial que vai ocorrer os retiros, né, pastor? E olha, o retiro é uma grande bênção. Certa vez eu ouvi um pastor que dizia o seguinte: se você tem um bom retiro no início do ano, a possibilidade de você ter um bom ano na igreja, em todas as áreas, é muito grande. Então, queridos, veja com muito cuidado todos os detalhes, juntamente com o seu pastor distrital, toda a organização, tudo certo, para que o pastor esteja acompanhando tudo de perto. O seguro, muito importante que todos estejam assegurados, né? E pastor, falando de seguro, tem um recadinho especial sobre esse tema, né? Pastor Herbert, tem algo que não pode faltar no retiro, é justamente o seguro. E aqui entra algo interessante. Nós temos a oportunidade de, já agora, no início do ano, já para participar do retiro e para todo ano, a oportunidade de fazer o seguro anual. Então, os desbravadores, eles fazem o seu seguro anual, os aventureiros também, de modo semelhante, e os jovens também podem fazer agora. Então, acima de 16 anos para frente, não importa a idade avançada, 16 anos a 100, não importa a idade, todos podem fazer o seguro. Então, diretor jovem, eu faço esse apelo aí para você, você pode mobilizar e realizar já o seguro de toda a igreja, porque depois, para todas as saídas votadas em comissão da igreja, todos estarão assegurados. Então, nós precisamos para todas as atividades no decorrer do ano. Então, não precisamos depois ficar nos preocupando com isso. Então, organiza, conversa aí com o seu pastor, se organize, você faz o seguro aí no Ministério Jovem e ele já cai direto para a tesouraria estar acertando, né? Então, tem essa facilidade. Então, seguro anual, trata esse tema aí com carinho, não deixe para depois. Isso é algo que precisa ser feito agora, né? Ok, urgente. Outro recadinho importante, amigos, sobre a questão da abertura de clubes. Nós tivemos no ano passado o Anciori, que foi uma grande bênção. Os anciãos das igrejas estavam nesse Anciori, muitos estão motivados para poder abrirem clubes de aventureiros, desbravadores, e muitos não sabem, assim, pastor, como começar, por onde se inicia. Então, o recadinho é o seguinte: você está aqui participando dessa live, você está motivado a abrir um clube, mas não sabe por onde começar, nos procure, né? Nos procure, que a gente tem toda disposição para podermos ajudá-los, para que esses clubes sejam abertos e a gente tenha mais clubes funcionando e mais meninos e meninas sendo discipulados para a honra e glória de Deus. Mais algum recado, pastor? Eu creio que é só isso. Eu gostaria, pastor Herbert, de, nesse momento, estar já apresentando o nosso convidado da noite. Ele que é um palestrante internacional, já viajou por vários países, não apenas aqui sul-americanos, como também já esteve presente na Ásia. E hoje eu creio que ele é a maior autoridade aí nas capacitações para o Ministério dos Bravadores. Então, participando conosco na live de hoje, nós teremos o convidado Miro Fonseca. Eu creio que boa parte aqui o conhece. O Miro esteve conosco lá no Anciori e já teve também a participação conosco aqui no nosso treinamento avançado de diretores ali em Ariquemes. Nós teremos outras oportunidades aí junto com o Miro. O Miro é o criador do método VCO, um método que fala sobre visibilidade, credibilidade e oportunidade. Como que a visibilidade vai nos trazer credibilidade, como que a credibilidade traz oportunidades para o clube. Então, o Miro Fonseca também... um outro detalhe. O Miro Fonseca, ele é o único coordenador geral de todo mundo em uma união. Não existe essa função para uniões. Então, ele tem um voto
de autorização da divisão sul-americana, permitindo com que ele seja um coordenador geral de união. Então, hoje ele é o coordenador geral de união para a área de desbravadores e aventureiros da União Sudeste, desculpa, da União Sudeste Brasileira. E é um privilégio, Miro, nós o estarmos recebendo aqui nessa noite para participar conosco da live com todos os líderes do Ministério Jovem, Desbravadores e Aventureiros da ANRA, Associação Norte de Rondônia e Acre. Bênção. Bênção, Miro. Você está nos escutando? Olá, boa noite, amigos. A NRA. Espero que vocês estejam me escutando aí também. Tudo certinho aí, pastores? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Agradecendo o senhor, diante de toda a agenda corrida, eu lhe acompanho ali, eu vi que o senhor estava em viagem, final de semana de um lado, foi para o outro, parece que foi para a Bahia, depois estava já no NASP, e aí chegando de viagem, o senhor conseguiu nos atender com muito carinho. Quando eu fiz o convite, pastor Herbert, ele prontamente se dispôs a participar. Mira, eu agradeço de coração por sua boa vontade e pelo amor ao ministério que o senhor tem, porque é pelo amor ao ministério que o senhor faz isso. Muito obrigado. Amém. Para mim é um privilégio, ainda mais que, rapaz, eu tenho 52 anos, não dá mais para esconder a idade, né? E eu demorei todo esse tempo para ter contato em Manaus, e olha, mesmo que presencial, eu posso dizer que já é a terceira vez com, com essa inserção aí, que na verdade eu voltei agora de Manaus e agora estou em Rondônia, na ANRA. Só não deu certo de ir no Acre, né? Foi um detalhe ali. Eu só tinha ido ali na Sur, né? E agora estamos aí na NRA. Estou muito feliz em poder estar com os amigos aí. Um privilégio, viu? Um privilégio. Tem uma hora que eu cheguei em casa. Não deu nem para desfazer as malas, só deu para dar um abraço na esposa e a gente quer compartilhar um pouquinho aqui as boas novas desse ministério maravilhoso. Um abraço para vocês que me ouvem aí, do norte e de Rondônia e Acre. Mestre, é com o senhor Podemos agora. seguir daqui? Podemos seguir? Bom, amigos, eu tenho aí de um tempo para cá usado um pouco o texto de Mateus capítulo 28, versículo 19. Eu tenho dito que nos últimos tempos não dá para enxergar um líder desbravador, aventureiros e jovem sem a sua Bíblia, né? Embora eu não estou aí vendo você que está do meu lado, o pessoal está acompanhando aí no YouTube, depois eu vou olhar lá os comentários para ver se você estava ligado ou não, mas quem sabe você poderia estar com a sua Bíblia aí, né? Eu tenho várias Bíblias e essa é uma das que eu tenho aqui. Eu gostaria de ler aqui para a gente conversar um pouquinho a questão da grande comissão, né? E analisar um pouquinho Mateus capítulo 28, versículo 19, que tem tudo a ver com o nosso ministério. Né? Quando Jesus vira aqui na Bíblia e diz, né? Se a gente ler um pouquinho o versículo 18, ele diz: Eu quero falar com vocês que vocês têm toda a autoridade, né? E essa autoridade eu quero dar para vocês porque ela me foi dada pelo meu próprio Pai, em todo o céu e na terra. E no versículo 19, ele então começa a dizer, num diálogo que ele está ali com os discípulos, né? Jesus, nesse momento, amigos, já tinha morrido, ressuscitado, feito o encontro com todos aqui. Ele estava fazendo ali um discurso de despedida. E ele sabia que estes 11 que ali estavam escutando, eles tinham uma grande comissão, uma grande missão, né? E Jesus começa dizendo: Ide, portanto, por toda a terra, fazendo os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu, quando peguei aí esse cartaz que você vê a palavra ide aí em vários idiomas e o mapa do mundo como pano de fundo, a gente pode entender que Jesus não só deu aqui para nós uma missão. Se a gente entrar no versículo 20, ele vai tá dando para a gente aqui também uma promessa, que é o que mais vale nesse texto para mim e para você, onde ele diria que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o problema, amigos, é que essa grande comissão que foi dada a todos, ela não está acontecendo.
A gente tem vivido um cenário muito complicado. E existe um dito popular, pelo menos aqui no sul do Brasil, imagino que deve ter aí também, que não dá mais para tapar o sol com a peneira. Se você é um estudioso da Bíblia, porque eu entendo que se você é líder de aventureiros, bravadores e jovens, você tem que ter um particular aí diário, o seu devocional, a sua comunhão. E se você que é um adventista do sétimo dia, tem que entender que nós estamos vivendo os últimos dias deste mundo. Nós estamos aí prestes à volta de Jesus. E não dando mais para tapar o sol com a peneira, as profecias e os acontecimentos atuais apontam para o breve retorno de Jesus. A gente pode encontrar isso nas calamidades, a gente pode encontrar isso nas guerras, a gente pode, de repente, descrever Mateus 24 em nossos dias hoje. Mas, como igreja, nós temos falhado. Os pastores estavam dando uma introdução aí das estatísticas e a igreja tem estado preocupado com isso. Na última quinta-feira, embora eu não possa abrir tudo aqui, até para que os amigos saibam, principalmente do Ministério do Clube dos Bravadores, foi então dada a largada para a comissão de revisão de classes. São 100 pessoas, segundo o pastor Jefferson, que é líder da divisão, 100 pessoas escolhidas a dedos, uma média de 90 pastores departamentais e 10 membros aí, convidados, da qual eu faço parte de um deles. E por que a gente vai trabalhar com a revisão de classes? Primeiro, porque já faz tempo, a gente precisa repaginar, mas hoje, se eu pudesse dizer para vocês, né, hoje poucos clubes estão fazendo as classes. E amigos, antes de eu falar um pouquinho com aventureiros e jovens também, eu vou falar um pouquinho de cada. Eu sou da base, nasci na igreja, fui desbravador com 10 anos, até os 16. Depois, infelizmente, eu passei um período fora, voltei, fiz a classe de líder, de master e de master avançado. O pastor estava dando um pouco do meu currículo aí, Deus seja louvado. Hoje estou na União Sudeste Brasileira e trabalho em parceria então com o departamental, de forma voluntária, para formar as lideranças do Clube de Aventureiros e Desbravadores. Tenho o projeto formatado para JA, mas não tenho tempo, devido às demandas, mas que não muda muito. E quando eu digo que sou da base, por um tempo, esse Ministério dos Desbravadores, talvez pelos líderes que estavam à frente, eles pensavam que para atrair, para formar, tinha que investir muito na parte prática. E eu preciso te dizer hoje, amigo, que hoje a parte prática é e sempre foi um subterfúgio. Na União Sudeste Brasileira, quando a gente forma um líder, a gente acompanha o portfólio dele, a gente acompanha o cartão virtual, mas a gente acompanha a conduta, a postura, se ele realmente é um cristão, a gente acompanha a vida dele na igreja, porque uma coisa que tem que ficar registrado para os 3 departamentos, aventureiros, bravadores e jovens. Os nossos ministérios servem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja que prega a volta de Jesus. E amigos, como é difícil e triste ver hoje líderes que são envolvidos com estes ministérios, mas que têm pouca vivência e pouco relacionamento com a igreja. E eles se esquecem que os clubes fazem parte da igreja e não a igreja faz parte do clube. Então, de um tempo para cá, precisamente 2021, na União Sudeste Brasileira, mas antes, quando trabalhei na União Central Brasileira, nós temos dito que antes que eu e você sejamos líderes no clube, temos que ser líderes na igreja. Porque hoje falta líder. Hoje a igreja trabalha com uma Ferrari com rodas quadradas, onde pouquíssimos trabalham e muitos cruzam os seus braços. Eu digo que se todos nós, eu digo todos nós, não só os que estamos aqui, se todos os membros da igreja adventista vivessem
e aplicasse os métodos de Cristo, que já já vou dizer, que o pastor estava dizendo, se todos nós tivéssemos uma vivência dia a dia de pregação do evangelho, eu posso dizer que, quem sabe, Jesus já teria voltado, porque, amigos, ele só não voltou ainda, porque existem pessoas que precisam conhecer as três mensagens angélicas, a mensagem do advento, que está dentro dos nossos ideais. Então, uma coisa que eu queria deixar bem claro para você, queridos amigos, eu quero abrir meu coração com você. Nós trabalhamos para os clubes, mas nós fazemos parte da igreja. Hoje nós temos visto líderes com tão pouca sabedoria que às vezes se levantam contra a igreja que fazem parte. E o pior, não estão pregando. Quando a gente vê aqui a comissão que Jesus nos diz, ide e pregai, é porque, amigos, o mapa da fé está mudando. Eu acho que tem um áudio aberto junto com o meu aí, porque eu estou ouvindo vozes. Pastor, eu estou ouvindo vocês aí. Não sei se faz parte do plano, mas enfim. Amigos, isso aqui é uma pesquisa que fiz recentemente, diante dos acontecimentos, e isso é um cenário muito triste. Nós estamos aqui diante de duas grandes religiões. Precisamente, elas estão descritas aqui, né? O islamismo e o cristianismo. Quando eu tive aí, eu falei um pouquinho, creio que para os aventureiros, né? E olha o absurdo. O mapa da fé está mudando. Pela primeira vez na história, está tendo um ponto de inflexão, onde o cristianismo vem em queda e o islamismo vem crescendo. E, amigos, a gente sabe que existe uma problemática nisso, né? Isso tudo se dá por conta da falta do ID, da falta da pregação. Eu também mostrei quando estive aí precisamente quando estive aí em Ariquemes, eu acho que eu não falei no Anciori, porque não deu tempo, mas em setembro do ano passado, o jornal The News, lá dos Estados Unidos, saiu com essa pesquisa, que no ano passado, 15 mil igrejas foram fechadas. E a pesquisa aponta que uma progressão para que nos próximos anos, 100 mil igrejas serão fechadas. E isso se dá por falta do ID. E aí, com base nisso, Ellen White vem e diz assim para mim e para você: é uma solene declaração que faço, que nenhum entre 20 nomes, os que se acham registrados nos livros da igreja, está preparado para finalizar a sua história terrestre. Hoje existem as estatísticas e existem os números reais. E a grande maioria das igrejas adventistas não batizam sequer 10% dos seus membros. A gente pega uma igreja que tem, por exemplo, 300 membros e a igreja não batiza 30 por ano. Hoje existem pesquisas feitas dentro do sistema de gerenciamento da igreja, e que em 2022, pasmem, nós tivemos 4.970 igrejas. 4.970 igrejas na América do Sul que não batizaram uma pessoa. E, amigos, de que forma que a gente pode dizer de forma acalorada, Maranata? Porque Jesus não vai voltar dessa forma, porque está faltando o ID. E aí também disse, antes de entrar aqui nas práticas e nas ferramentas, que em 2025, os líderes da nossa igreja, eles ficaram ali por 10 dias resolvendo várias situações, mas a igreja entendeu, de acordo com o Espírito Santo, que nos próximos anos a igreja vai trabalhar com 4 ênfases. E, amigos, de longe eu tenho trabalhado já com isso, e eu vibrei quando descobri que agora administradores, líderes, departamentos, que a linguagem da igreja está resumida para pregar o evangelho, que a missão da igreja para o tempo final se expressa de forma clara e poderosa com 4 ênfases: identidade, discipulado, novas gerações e liderança. Mas eu quero mostrar uma coisa que eu não tinha mostrado para vocês. Amigos, estas 4 ênfases lembram alguma coisa? Identidade, discipulado, novas gerações e liderança, te lembra alguma coisa? Amigos, estas são as ênfases que nós já trabalhamos há tempos. Aonde? Nesses 3 departamentos. Por quê? Porque todo aventureiro preza pela sua identidade. Todo desbravador tem orgulho
de dizer assim: eu sou um desbravador. E também todo aquele que trabalha ferrenhamente no JA, ele tem orgulho de dizer: eu faço parte do ministério jovem dessa igreja. O discipulado é uma das ferramentas mais poderosas desses ministérios, e as novas gerações vêm desses ministérios e formando os líderes de hoje e de amanhã. O problema é que muitas vezes esses ministérios têm trabalhado às vezes de forma isolada, quando que na verdade nós estamos integrados na missão. Eu tenho dito por aí que os melhores bravadores são aqueles que vêm do clube de aventureiros. E agora eu tenho levantado uma outra bandeira. O JA tem todos os seus jovens dentro do clube de desbravadores. Se o menino sai do clube, ele jamais vai fazer parte do JA. E se na tua igreja, se no teu distrito, e agora eu quero falar olhando para você que é líder jovem, se você, amigo, que é aí da tua igreja e que não tem vivência nenhuma, se você não visita o Clube de Desbravadores para conhecer os seus futuros jovens, eu digo que você está com fora de foco. Não dá para trabalhar de forma isolada, amigos, nem aventureiros, nem desbravadores, nem JA. Porque nós três, juntos, vamos devolver o que tem se perdido. Porque hoje, infelizmente, de acordo com 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz que uma igreja sem identidade vira um grupo religioso simpático. Uma igreja com identidade vira um povo com missão. Então, identidade não é rótulo. Identidade tem que estar no DNA. Tem que estar 7 dias por semana. Você tem que vivenciar o departamento que você trabalha com foco de estabelecer identidade naqueles que você lidera. E hoje nós temos perdido a identidade não só no Ministério Jovem. Hoje temos perdido a identidade como igreja. Eu já revelei a minha idade aqui para vocês, mas eu me lembro de um pouco tempo atrás, quando se falava igreja adventista, automaticamente éramos associados como o povo da Bíblia. E hoje, infelizmente, temos visto gerações crescendo sem conhecer a palavra de Deus. Eu estava num grupo de jovens recentemente estudando a Bíblia e apareceu lá então o profeta Esdras e um jovem crescido na igreja, batizado. Quando entrou o nome dele, Esdras, o camarada me pergunta: Miro, quem é esta mulher? Eu falei: meu amigo, se você não sabe nem que Esdras foi um homem, um profeta, o que dizer da importância dele, pelo menos na sua época? Você, como jovem, sabe que ele, juntamente com Neemias, foram protagonistas para a reconstituição de Jerusalém, quando o povo saiu exilado da Babilônia. Amigo, eu quero dizer uma coisa para você: você pode conhecer todos os métodos, todas as práticas, toda a burocrática, todo o universo que o teu departamento exige. Eu costumo dizer para diretores novos que Clube de Desbravadores é uma faculdade sem fim. Aventureiros e jovens, a mesma coisa. Mas, amigo, você pode conhecer tudo. Mas se você não conhecer a palavra de Deus e não ter uma vivência com Ele, se você não for um líder que aponte para Cristo, tudo isso é em vão. E hoje, dentro das fileiras da nossa igreja, estamos formando jovens e até vezes líderes sem a essência, que é a parte espiritual. Acho que Ariquemes eu revelei, mas se eu não tinha revelado no Ansiori, eu preciso te dizer que a minha formação, pelo menos no Clube dos Bravadores, ela é a parte administrativa. Por muito tempo em São Paulo fui chamado de um desbravador Nutella, porque muitos aí entendem que ser um desbravador raiz é aquele que entra para o meio do mato e fica lá 10 dias com a sua faca poderosa. Mas eu mudei pelo menos no meu conceito, para mim, o que é ser um desbravador raiz? Isso se aplica também para aventureiros e até mesmo para os jovens. Embora o Ministério Jovem não tenha lenço, mas você tem o seu PIN de líder ou o seu terno, eu tenho dito que um líder raiz é aquele que na área de aventureiros e desbravadores vai trocar o seu lenço por uma coroa cheia de estrelas.
E a mesma coisa se aplica para o líder jovem, que vai trocar o terno tão importante, onde o cataloga diferentemente como um líder. E hoje, infelizmente, nós temos líderes que lideram pessoas e não estão levando esses liderados aos pés de Jesus. E aí a gente vai perdendo a identidade, amigos, de forma natural. Também a igreja tem falado de discipulado. E o discipulado é a essência da liderança. Eu tenho dito que a gente vive para passar o bastão. Se a gente olhar, por exemplo, a segunda carta de Timóteo, quando Paulo está passando o bastão para ele, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, vem ali uma citação que eu e você conhecemos muito bem, uma citação clássica, onde Paulo está falando para Timóteo, sabe, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e ele começa a dar uma lista de como seriam as pessoas. E eu, outro dia, um tempo atrás, até fiz um texto encontrando as expressões tu, porém, que aparece em 2 Timóteo, que aparece no livro de Mateus. Quando a Bíblia fala tu, porém, e aqui no caso, Timóteo falando para Paulo, Paulo te falando para Timóteo, perdão, Paulo estava falando assim, Timóteo, tu, porém, precisa estar atento que nos últimos dias as pessoas serão egoístas, jactanciosos, amantes de si mesmos, amantes dos prazeres, mas tu, porém, não pode ser deste escalão. E amigos, o discipulado não é um evento anual. Lá no final dessa minha palestra, eu vou mostrar aqui alguns erros onde a gente tem falhado na questão do discipulado. Mas o discipulado é decisão diária. Cristo ficou com os discípulos 3 anos e meio, dia a dia. A Bíblia não fala que ele se encontrava esporadicamente. E discipulado é quando Jesus vira o centro. E a missão vira uma consequência. Aí chega, então, por exemplo, nas novas gerações, que não é um ministério. Amigos, as novas gerações são a prioridade do reino. Eu tenho dito que os anjos do Senhor gostariam de estar no meu e no teu lugar. Porque hoje a igreja é chamada a priorizar crianças, juvenis, adolescentes e jovens como o presente e o futuro. Eu estava na Bahia esse final de semana e eu disse lá, quem é que pode afirmar que o ano que vem a gente vai ter convenção de novo aqui? Se a gente olhar o cenário, parece que está estourando tudo de uma vez. Cenário político, cenário de guerra, cenário apocalíptico, né? Não está aqui no meu texto, mas o primeiro sábado desse ano abre com 1.800 igrejas fechadas na Venezuela. Por quê? Porque enquanto se preparavam para ir para a igreja de manhã, os Estados Unidos atacou a Venezuela para capturar o presidente, etc. e tal. Então, ou seja, a igreja dormiu sexta-feira, os membros dormiram sexta-feira, confiantes que iam para a igreja sábado de manhã, e quando estavam se preparando, por volta de 7 horas, Venezuela foi bombardeada e entrou em estado de alerta. E eu te pergunto, o ano que vem, será que podemos estar listos, como diz os nossos amigos hispanos? Por isso, amigos, o nosso ministério é hoje. Nós temos que correr contra o tempo. Porque o que você tolera hoje vai virar cultura amanhã. Então, a ênfase em liderança busca capacitar e sustentar a missão. Se tudo depende de você, não é liderança, é dependência. E sabe o que é o pior? Hoje a gente tem líderes em suas funções que, às vezes, por ostentação, por ego, não querem passar o bastão. Diretor por muito tempo, tem algum problema. Regional, coordenador, tem algum problema. Porque a nossa igreja mostra que nenhum departamental, que nenhum presidente, que nenhum secretário, que nenhum líder é para sempre. E Jesus, amigo, passou o bastão. Quando a gente vê Jesus falando em Mateus 28, 19, ide e fazei discípulos, termina o texto e a gente vai encontrar ele de novo lá em Atos, dizendo, e vocês serão minhas testemunhas em Samaria, Judeia, confins da terra, começando por Jerusalém. E isso ele passa o bastão. E eu estarei convosco através do Espírito Santo. Agora,
Se você é um líder centralizador, que não passa o bastão, é por isso que às vezes alguns clubes, alguns ministérios morrem, porque é o ministério de um líder só. E o ministério de um líder só não é o plano de Deus. Indo para as práticas. Eu gosto muito desse slide e eu mostrei ele lá em Ariquemes, quando estive lá. Amigos, as 4 ênfases, elas formam um único caminho. Que você, de repente, possa printar aí, embora eu vou enviar esse material para os pastores, mas grave para a sua liderança. Você trabalha com as novas gerações. Então, o identidade sem discipulado, ele vai virar teoria. Você precisa discipular para criar identidade. A liderança sem missão, ou seja, se a tua missão não está em salvar do pecado e guiar no serviço, se não é isso, é vaidade. As novas gerações sem liderança é evasão. Vai acontecer de forma natural quando as novas gerações virem em você uma liderança que não representa Jesus. E o discipulado sem identidade é confusão. Isso é o cerne das 4 ênfases que a igreja está trabalhando hoje. Agora, quando você inverte, aí fica bonito. A nossa visão hoje é uma igreja saudável e integrada, sem partidarismo, sem isolamento, sem departamento aqui e ali. Amigos, de certa forma, eu não conheço quem está me assistindo. Eu estou aqui olhando só para mim e para minha tela. Então, eu não estou jogando em direta, mas hoje eu tenho levantado uma outra bandeira. Hoje tem desbravador, líder desbravador, que em vez de pegar o clube de aventureiros e abraçar e dizer, meu irmão, estou orando pelo teu ministério, às vezes ele fica fazendo chacota, bullying com quem é líder do clube de aventureiros. Talvez eu possa até pecar aqui por falar, mas hoje só o clube de aventureiros cresce na nossa igreja. 100%. Não é mais o que acontece com o clube de desbravadores, e infelizmente o JA já não cresce de muito tempo. A mesma coisa acontece com líderes de jovens. Eu conheço alguns que dizem assim, Miro, eu tenho até ranço de desbravadores. E aí eu digo para ele, mas meu amigo, como é que você pode dizer isso? Se todos os seus futuros jovens estão lá. Eu já disse aqui agora há pouco, aproxime-se, tenha uma vivência, vá visitar de vez em quando. Principalmente na fase hoje que, por mais que a igreja tenha definido a idade de um jovem, hoje os de 14 anos, eles, quando tem um ministério jovem atuando de forma efetiva na sua igreja, eles já olham para o ministério jovem. Então, amigos, as novas gerações, elas vão permanecer quando a liderança é saudável, quando a identidade é clara, o discipulado vira estilo de vida. Não dá para separar isso. Eu acredito, amigos, pastores que estão me ouvindo, que as 4 ênfases são resultados de joelho no chão da liderança dessa igreja. Porque quem entender o trabalho que será feito com as novas gerações, com o estilo de vida de discipulado, com a identidade e a liderança, vai avançar. E aí uma outra frase, né? Para o fim dos tempos. O maior risco da nossa geração não vai ser a perseguição. A perseguição vai vir. Mas antes da perseguição, que ainda não chegou, já está em voga a distração. O inimigo é astuto, amigos. Ele quis enganar Jesus quando estava no deserto. Você acha que ele não vai querer enganar a mim e a você? E ele não vem de forma natural, vem mascarado. Ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe o meu ponto fraco. Hoje tem líderes desses ministérios que ostentam tanto por estar lá, que não tem coragem de abrir sua Bíblia, que não estuda a lição da escola sabatina, que sabe pouco de Bíblia. E um outro problema de risco para a nossa geração não é a falta de recursos, é a falta de foco. Por isso que Neemias 6,3, já disse dele aqui, diz, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Ou seja, você foi erguido por Deus para salvar do pecado e guiar no serviço. Mas, Emílio, então qual que é o antídoto para a conservação, para a gente pregar o evangelho? E, amigos, eu gosto muito de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu sempre cito, quando o profeta diz que o povo de Deus vai perecer por falta de conhecimento. Hoje nós vivemos na época da tecnologia.
Vivemos na época da informação. E você não pode se dar o direito de conhecer apenas perifericamente a igreja e a Bíblia. Você tem que estar antenado. Hoje a gente tem uma ferramenta que tem ajudado muito para várias coisas, motivos de estudo. Recentemente eu fiz um projeto e eu descobri uma ferramenta que transformava qualquer coisa em PowerPoint, em áudio. E eu comecei a estudar a lição através dessa ferramenta que eu posso enviar depois para os amigos aí. Mas hoje qualquer um tem acesso à inteligência artificial. E quando você tem a base e pergunta, ela vai te responder aquilo que você quer ouvir. E aí eu perguntei para ela: se hoje está difícil de pregar, então qual que é o melhor método? E ela me deu assim de forma clara e objetiva: Miro, a melhor forma de evangelizar hoje é o evangelismo relacional e pessoal. E amigos, aventureiros, bravadores e jovens, se você tiver uma liderança que não tem o relacional e o pessoal, o teu ministério vai falir. Porque esse método, ele enfatiza a construção de relacionamentos. E eu te pergunto, se um conselheiro não tem relacionamento com a sua unidade de aventureiros ou de desbravador, e o jovem então não vai dizer, se você é um líder jovem que se relaciona só dentro das quatro paredes da tua igreja, meu amigo, olhe para os evangelhos, porque Jesus não trabalhava dessa forma. Jesus comia com eles, Jesus se misturava com eles, Jesus chorava com eles, Jesus se irritava com eles, Jesus corrigia eles, Jesus salvava Pedro quando estava afundando nas águas. Ou seja, Jesus teve um relacionamento intenso. E hoje a gente quer ser líder e não se relaciona com os nossos liderados. A inteligência artificial ainda disse, Miro, o testemunho de vida. Isso vai acontecer quando as ações falam mais alto do que palavras. Isso é uma coisa antiga. 1000 palavras é eliminado por um bom testemunho ou um mau testemunho. Quer queira ou não, você líder investido ou não no teu ministério, você é um líder e você é referência. Então, os métodos de Cristo, onde ele diz aqui, Miro, o melhor evangelismo relacional era o método que Jesus usava. E amigo, se você não entendeu isso, a palavra de Deus nos evangelhos, ela é bem clara para te mostrar várias ações que Jesus tinha. Jesus, por exemplo, quando ele alcançou a mulher samaritana, e quando você vai lá no livro Desejar Todas as Nações, de forma intencional, ele desviou o caminho para passar onde estava Maria, onde estava a mulher samaritana, para alcançá-la naquele poço. Jesus era intencional em todas as suas ações. E eu tenho dito hoje, como líderes, nós temos que ser intencionais para que tenhamos sabedoria para alcançar os nossos jovens, nossos meninos. Por quê, amigos? Porque estamos numa guerra. E aí, caminhando para o final, o porquê do ID, né? Porque recentemente eu tenho desenvolvido aí uma plataforma que o pastor disse aí, né, o criador do método VCO. Eu já escrevi quase tudo que tem para aventureiros e bravadores. Agora estou indo para a ASA e vou também navegar na educação, porque o VCO, que não vai aparecer aqui, vai aparecer no final, ele é resumido em 3 ênfases. Assim como a igreja tem 4 ênfases, eu tenho pregado muito as 3 ênfases de sucesso para qualquer segmento, seja institucional ou até do seu trabalho. A primeira é a visibilidade. E a igreja precisa ser vista para ser reconhecida. Hoje, ficar pregando dentro da igreja, amigos, você não vai atrair as pessoas lá fora. Quando Jesus fala, ide, o ide não é para a igreja, o ide é fora da igreja. É por isso que hoje a igreja tem algumas incursões, mas para mim, ao meu ver, é muito pouco. Um Impacto Esperança ou um Quebrando Silêncio por ano é muito pouco. São calendários onde a igreja sai de dentro com todos os departamentos. Mas nós, como aventureiros bravadores e jovens, jamais deveríamos ter o nosso ministério dentro da igreja. Eu vindo para cá, um diretor de escola me ligou
dizendo: Miro, eu te assisti no final do ano passado. E, meu amigo, o VCO dá certo, porque quando a gente é visto e feito com responsabilidade e de forma excelente, a comunidade reconhece. Eu não coloquei aqui, mas amigos, pastores, eu tenho já o sermão de Jesus e o método VCO, eu tenho de Davi, eu tenho o de Paulo, eu tenho o de Moisés, eu tenho o de José, e todos eles trabalhavam dessa forma. Amigo, você sabe muito bem que quando Jesus veio, não existia essa tecnologia que nós tínhamos. Imagina, eu estou aqui em São Paulo, eu estou em Monte Verde, cheguei em casa agora. Você está em Rondônia ou no Acre, e através de uma plataforma dessa, a gente está podendo o quê? Conversar, estudar. Mas na época de Jesus não tinha essa ferramenta poderosa que eram as redes sociais e que pouca gente usa. Tenho corrigido os clubes, brincado com eles. Tenho até dado aí o norte. Mas, amigo, a igreja é viva, fora dela. O ID não é para ir para dentro da igreja. O ID é para o mundo, é para mostrar o que fazemos, é para sair dos muros, é para sair da bolha. Olha aqui o resultado do estudo que fiz, o diagnóstico atual. Por que estamos invisíveis? Porque a igreja está dentro da bolha, porque falta representatividade. E jovens não se veem representados na igreja atual. Existe uma série de fatores. A bolha causa isolamento, que nos separa da comunidade. E olhe, Jesus sempre trabalhou na comunidade. Então, portanto, amigos, as nossas ações, os nossos ministérios, as nossas incursões, tem que ser para fora. Aventureiros e bravadores, eu tenho dito que nós somos o projeto social que toda a comunidade são em conhecer. Nós somos o antídoto que pai e mãe quer conhecer para filho. Porque hoje vivemos em uma época em que meninos de 5 anos estão sendo internados em hospitais por uso excessivo de telas. Meninos de 5 anos. Por quê? Por falta de sabedoria dos pais. Você já deve ter ido no restaurante e às vezes a família está lá com às vezes 2, 3 famílias. E o menino está correndo para lá e para cá e o pai quer silêncio. E o que ele entrega na mão? Um celular. E amigos, lembre, o inimigo é astuto. Ele sabe o que ele está fazendo. E muitas vezes nós somos marionetes em suas mãos. E enquanto a igreja foi igreja dentro de igreja, nós não somos igreja. Igreja era o que Jesus fazia. Se você ir para os evangelhos, você vai ver Jesus trabalhando na comunidade. Então, queridos jovens, façam suas ações. E existem várias. O ministério jovem não deve ficar cantando e fazendo culto somente dentro da igreja. Existe uma infinidade de coisas. O ministério de Jesus é quando ele era jovem, e ele nos dá exemplo. Jesus atendia leprosos, paralíticos, cegos. Ele atendia primeiro. E eu tenho dito que a gente está muito no automático. Salvar e servir, quando que na verdade a gente tem que servir para salvar. E o pastor disse aqui na introdução, se você se você estava atento, você vai entender que Jesus primeiro servia para depois fazer o quê? Segue-me. E hoje, como igreja, a gente quer fazer o contrário. Quer debruçar a nossa doutrina sabática, às vezes com ar de superioridade, quando na verdade Jesus fala que ele tem ovelhas fora do aprisco, e o aprisco não é igreja adventista, amigos. Eu amo esta igreja, mas Jesus olha para todas. E o aprisco é o reino. E lá está para os católicos, para os cristãos, para os protestantes, para as outras religiões, porque Jesus não fazia acepção de pessoas. E nós, muitas vezes, com essa forma igrejeira de querer pregar, não estamos alcançando os nossos objetivos. Eu imagino que o meu tempo está acabando. Eu preciso dizer que a fase 2 é fazer discípulos, ensinando-os a guardar. E, amigos, a credibilidade é a moeda do reino. A credibilidade nasce quando alguém vive o que ensina, quando as pessoas passam a enxergar na minha vida e na sua, Jesus.
Porque de forma automática a credibilidade vai te trazer discipulado e liderança. Agora, não dá para trabalhar com teoria, amigos. Os evangelhos já nos deram aqui a receita. É o dia a dia, não é evento, não é uma convenção, não é um fogo do conselho. O discipulado é dia a dia. Por quê? Porque existe hoje uma crise de coerência, onde a gente perde a confiança. Eventos, vazio de processo. Sobe, desce, sobe, desce. Em vez de evento, tenha processos. Porque o excesso de eventos pontuais é uma problemática hoje. Discursos que muitas vezes são taxados. Por que você não traz isso para a prática? Porque os jovens estão cansados de discurso, sem uma prática real. E liderança de cargo, eu digo que você não deveria falar que você tem uma função. Você tem uma missão. Porque líderes que não caminham junto geram desconfiança. Isso aqui é muito profundo, eu poderia aprofundar aqui, mas eu estou aqui meio que controlando o tempo para não passar, a gente está caminhando para o final. E amigos, a fase 3. Então, lembrando, se a fase 1, que envolve visibilidade, é sair dos muros, que é o ID, a fase 2, que é a credibilidade, é a moeda do reino, fazer discípulos, para a gente chegar no o quê? No 3, que é as oportunidades, que é o fruto do relacionamento, que é o batismo de forma natural. Porque hoje uma outra coisa está acontecendo. Hoje a gente está pulando etapas. Está querendo discipular, ou melhor, está querendo batizar sem discipular. E a decisão, na verdade, ela tem que ser uma consequência de um ambiente seguro. Eu digo para você, não tem que ter pressa. Porque Jesus não tinha pressa, amigos. Ele alcançava primeiro o coração das pessoas. Então, decisão sem processo é a gente tentar forçar a decisão sem base relacional. E, amigos, o que nos une através disso? É a ponte. E quando tem um interesse, somente o interesse pelo batismo, a gente quebra essa ponte do relacionamento. E o abismo pós-decisão é muito grande. É por isso que hoje a gente tem um gap de retirada de pessoas saindo da igreja. Apenas jovem como números. Quando o jovem não se sente pronto, mas é pressionado. Você tem que fazer, você tem que tomar essa decisão. E eu não me lembro de Jesus trabalhando dessa forma. Então, amigo, como diz o dito popular, as ordens dos fatores não alteram o produto. Neste caso, altera e altera muito. Então, o erro está na inversão. Pressão por decisão, falta de reconhecimento, e aí vem a rejeição e a saída. Quando que, na verdade, com esse método que a gente criou e tem estabelecido, o crescimento é real quando você vai passo a passo. Ide, fazei discípulos e batizai. Jesus não falou assim, vai lá e batiza para depois se tornar-se discípulos. Não é assim que funciona. E é por isso que a igreja perde jovens quando inverte a ordem. E o jovem, amigos, ele não foge de compromisso, ele foge da incoerência. Então, amigos, responsabilidade real, dever de casa. Estabeleça funções que impactem a comunidade, não apenas tarefas inventadas. Tenha metas claras para trabalhar no seu ministério. Defina objetivos tangíveis de crescimento espiritual e social e tenha uma liderança constante, acessível. Não seja o chefe da parada. Seja líder como Jesus, o primeiro a servir. Para que isso, a gente então possa, de forma natural, colher o círculo aí, né? O clube prepara, forma o caráter e a disciplina, a igreja confia, dá o espaço para o preparo e o JA envia para a energia real de missão. Última tela. O fluxo unificado, sem quebra e sem vazio, é quando o clube de aventureiros trabalha com a identidade inicial, dando visibilidade para os meninos, porque todo aventureiro quer ser um desbravador. No clube de desbravadores, você vai ter credibilidade quando forma e disciplina. Então, o clube de desbravadores não é um centro de recreação, não é um centro de disputa, não é um centro de eventos. Ele está formando o líder para quando esse menino sair dali capacitado, ele vai ter oportunidade de desenvolver missão e liderança para logo mais se tornar um líder da igreja. Então, este é o fluxo unificado.
Então, o objetivo nosso aqui desse ID, desse bate-papo, é eliminar o gap da transição, que hoje está dos desbravadores para os jovens, mas já está começando a reverberar para aventureiros desbravadores, por falta de líderes comprometidos com a missão. Em resumo, o mapa é visibilidade, o ID gera curiosidade, credibilidade, fazer discípulos gera confiança e oportunidade. Você vai batizar, gerando decisões consolidadas para salvar do pecado e guiar no serviço. E aí a gente então vai eliminar o elo perdido, que hoje está do clube para o Ministério Jovem. E eu quero desafiar você a entender o propósito do departamento que você trabalha. Se você não entendeu ainda, tanto o Clube de Aventureiros como Desbravadores e Ministério Jovem tem o seu voto. Aventureiros, por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. É um voto de promessa, de viver valores cristãos por amor a Cristo. Desbravadores, pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. É um voto de compromisso com caráter, fé e missão. E Ministério Jovem, pela graça de Deus, prometo ser puro, leal, verdadeiro. Também envolve estilo de vida cristão e de testemunho. Uma só jornada, 3 fases e a mesma promessa diante de Deus. Meus amigos, é um assunto intenso, mas a liderança depende de você. Hoje você é um líder para salvar do pecado e guiar no serviço, ou é um líder para ter status e, quem sabe, ser reconhecido por homens, mas não ser reconhecido por Deus. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, e é um privilégio poder servir. Eu confesso que não é muito a minha praia falar pelas conexões aí virtuais. Eu gosto mais de estar no tete a tete. Falei para o pastor Bruno quando ele me convidou, mas eu espero que de tudo que foi falado aqui seja aceito, porque nós estamos falando aí com o coração. É isso, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Mestre, muito obrigado pela mensagem poderosa. O senhor trouxe uma mensagem direto ao ponto, e é justamente isso, é o ir. Nós precisamos entender que todos nós somos chamados à missão, a sair. E a igreja não deve ficar dentro da igreja, né? Como o senhor mesmo colocou, é o sair às ruas. Esse é o chamado de Cristo. E o chamado de Cristo, o ministério de Cristo, ou o método de Cristo começa quando nós saímos da igreja, quando nós não ficamos dentro da igreja, quando todos nós saímos. Quando saímos, aí sim nós começamos o método de Cristo. E como o Senhor apresentou de modo bem pontual, o Senhor nos dá as orientações de como trabalharmos. O Senhor já nos deu como deve ser feito o trabalho. E ele há um processo. E nós precisamos nos dedicar. Se nós falhamos aqui no ir, todo o processo está comprometido. Se nós falhamos no sair, no atender a comissão de Cristo e sair às ruas e evangelizar, todo o processo está comprometido. Então, tudo começa no começo, né? Como o Senhor colocou, tudo começa lá no ID, lá na ordem imperativa de Cristo, né? No ir e fazer discípulos. Então, todos nós precisamos nos apegar a esse senso de missão. Entender que eu fui chamado para ser o líder de um ministério, pastor Herbert, significa que eu preciso não apenas cuidar dos jovens da igreja, não apenas como líder do ministério jovem, não é só fazer o JA, não é cuidar dos jovens da igreja, mas é envolver os jovens e criar ali as estratégias e os meios para nós sairmos e cumprirmos a missão. De modo semelhante, os nossos diretores, os líderes de desbravadores e aventureiros, não é para cuidar de um clube, não são apenas as atividades dos domingos ali dentro, mas é o sair, é evangelizar os que estão e buscar quem está lá fora, né, para trazer. Miro, muito obrigado, mestre. Muito obrigado. Privilégio. Pastor, eu vou deixar o resumo disso tudo, né, num PDF, vou encaminhar para o senhor. E eu acredito que vai ser de grande valia. Mas eu queria aproveitar aqui, depois também vou encaminhar para o senhor pode encaminhar para o link aí. Hoje a gente tem uma plataforma de apoio para quem quer se especializar em trabalho orgânico com as novas gerações. É um material que a gente desenvolveu aí através das plataformas, e vocês vão perceber ali que a ideia não é praticar a venda, pelo contrário, o valor é irrisório para atender a grande massa. Eu penso que todo líder tem que ter acesso a ferramentas atuais para poder
colocar em prática em sua liderança, seja o Ministério de Bravadora, Aventureiros e Jovens. Então, depois eu vou passar para o senhor aí, se o senhor quiser disparar Mestre, aí pro pessoal, entendeu? eu sou um usuário da plataforma, o senhor fez o lançamento dela em Ariquemes, eu sou um usuário dessa plataforma. Foi lá. Já entrei nela, já estudei ali vários assuntos e é extraordinário, realmente é um material de apoio. Todo material ele tem o seu custo. O Miro, como ele já colocou, ele trabalha de modo voluntário aí na União Sul e ele atende a igreja hoje, ele vive exclusivamente atendendo a igreja através dos treinamentos e ele tem um material de fácil acesso. Nossa, eu vi vários comentários, eu gostaria de ver o Miro, teríamos que ter o Miro mais vezes. O Miro tem esse material de acesso a todos, onde ele tem lá, é um material assim de fina qualidade, pastor Herbert, qualidade assim impecável. Ele tem treinamentos, ele tem videoaulas, ele tem podcasts, ele tem PDFs, ele tem planejamentos estratégicos, ele tem tudo que o ministério precisa. Então, nós vamos estar compartilhando também, Miro, esse link para o material da plataforma e eu creio que ele é de grande valia aí para todos. Ele está, inclusive, disponível lá na minha bio, né? Quem me segue lá no Instagram, Miro Fonseca, na bio lá, pode ter o acesso, porque qual que é a nossa intenção, né? Pastor, Jesus está voltando e a gente tem que caminhar rápido, porque existe muita gente para ser salvo, né? E eu gosto muito daquele termo que nós temos que povoar o céu, né? Temos que levar todos aqueles que a gente puder para o céu, e eu tenho certeza que os líderes engajados e treinados vão poder fazer isso. Mas, mestre, foi um prazer, muito bom ver os pastores aí, e eu não decorei o nome, que é difícil, né? O meu também não é só Miro, é um nome difícil, mas estou vendo o nosso querido líder do Acre aí, não deu certo aquela vez, mas em breve vai dar aí, muito bom revê-lo aí, meu amigo. É o pastor Vai dar Herbert certo. Pois Pousmoser. Nem sei então se é só Herbert, é agora difícil. Até hoje eu não aprendi a pronunciar o Pousmoser dele aqui também. Miro, amigo, obrigado, viu? Foi bênção, bênção. E logo você vai no Acre, viu? Logo aí eu você vou vai. A colocar mais sua um agenda é muito pontinho. concorrida, mas uma hora você vai lá no Acre, tenho certeza disso. Deus vai preparar esse momento. Tem um comentário aqui do João de Deus que ele diz o seguinte: olha, conteúdo para ver, rever e viver. Pensa. Então foi uma bênção mesmo. Obrigado, Miro. Que Deus te abençoe, que Ele continue te dando saúde e te capacitando para essa obra poderosa que você tem feito através do Espírito Santo guiando o teu coração e a tua mente, tá bom? Amém, amém. Obrigado. Muito bem, amigos. Agora, vamos encerrar, pastor? Temos alguma coisa antes? Rapaz, não para. Nós temos agora aquele momento especial, nós temos aqui o sorteio da nossa camiseta Caleb 2026. Pastorzão, e pensa na camiseta que tá cheia. Benção, top. Esse Tecido tecido aqui, ele é fresquinho, né? Fresquinho, agradável, top. dry Muito bom, fit, muito bom. muito bom o material. Agradecemos a nossa administração, pastor Eli, pastor Jefferson e pastor João, né, pelo patrocínio. Eu não tenho Isso. dinheiro, já acabei com o meu dinheiro, você acha que não tem também, né? Então, obrigado pelo patrocínio. E, queridos, então vamos para o primeiro sorteio, primeiro nome, vamos ver quem será o primeiro. Olha só, Moisés Prata de Oliveira, Central de Montenegro, muito bem. Olha aí. Você acaba de ganhar uma camiseta da Missão Caleb deste ano. Muito bem. Lá do pastor Denivaldo. Olha, Geise Ellen Nascimento Correia, nossa coordenadora regional dos Aventureiros da Terceira Região. Parabéns. Próximo nome, Rodrigo da Silva Gadelha, Central de Sena Madureira. Olha aí, representação do Acre também participando. Parabéns. E o próximo nome é a Priscila Soares Ferrari, da Igreja dos 74. Aí, parabéns, Priscila, parabéns. Acaba de levar uma camiseta da Missão Caleb. O último agora. Último, Raimundo Alves Fortuoso, do Tancredo Neves, aqui de Porto Velho. É isso. Isso, de Porto Velho. Muito bem, Raimundo, parabéns. Bom, 5 camisetas sorteadas, uma grande bênção. Queridos, eu queria agradecer em especial a você que esteve aqui participando conosco. Eu sei que a semana é muito corrida e você tem várias atividades e você separou esse momento porque você entende que é importante. E eu tenho certeza que isso tocou o teu coração, as mensagens aqui que você ouviu, essa palestra.
somou muito para que você seja cada dia mais um líder melhor, um cristão melhor para a honra e glória de Deus. Agradeço também aos pastores, né, que estão nos acompanhando aqui também na live, que estiveram divulgando e mobilizando a igreja para que estivessem aqui. Então, obrigado também aos nossos amigos, colegas pastores. Amém. Queria agradecer, aproveitando o momento dos agradecimentos, nós agradecemos de um modo geral, como o pastor Herbert já colocou, os nossos líderes, a cada um dos distritais e também a nossa administração, foi pensando em atender a igreja, em chegar em todos os lugares onde a administração desenvolveu o ID de maneira híbrida, para atendermos lá os pontos presenciais, dos quais já foram realizados, e também agora um modo virtual, onde cada dia aí ficou feita uma escala para que os IDs virtuais pudessem acontecer. Então quero agradecer o pastor Eli, pastor Jefferson, pastor João, por essa iniciativa, e a nossa equipe de mídia. Eles estão aqui conosco também, passando aí do horário todos os dias, eles estão ficando aí até a tarde. Muito obrigado pela dedicação e trabalho de vocês. Quem gostou aí do treinamento, da palestra do Miro, deixa eu ver, manda um oi aí, manda um eu, manda um amém. Deixa eu ver, quem gostou, manda aí nos comentários aí. Quem gostou da palestra do Miro, manda um oi ou um amém nos comentários. Orem pelo Miro, tá bom? Quero pedir que vocês estejam orando pelo ministério do pastor Herbert, pelo meu e pelo ministério do Miro. O Miro viaja demais, meus queridos. Não é fácil conseguir uma agenda com ele. Fui ver, pastor Herbert, a agenda com ele para o ano que vem. Ele já tem várias datas do ano que vem já fechadas, só para ter ideia. Então ele tem uma agenda muito, muito corrida. Ele viaja demais para todos os lados. Tem experiências extraordinárias. Então orem aí também pelo ministério dele. E sem dúvida, logo ele vai estar atendendo lá o Acre e retornando aqui também, na nossa região. Amém. Não sei se vocês estão me ouvindo. É isso mesmo, queridos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Nós vamos terminar agora fazendo uma oração. Gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento especial que estivemos aqui reunidos nessa live, nesse momento de capacitação, com uma mensagem de admoestação, uma mensagem muito importante para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que venhamos viver da forma que o Senhor deseja, sendo líderes da forma que o Senhor espera de cada um de nós, para que vivamos o que o Senhor possa nos dar luz, que o Senhor possa nos direcionar, nos dar saúde também, nos capacitar para essa obra. Amém. Continue conosco a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, Deus abençoe a cada um de vocês, que a graça e a paz esteja com cada um. Grande abraço, viu? Valeu, gente. Um abraço. Fica com Deus. Até mais. Valeu, pastorzão. Tamo junto. Tamo junto.